Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, primeiro vídeo do canal, né? Que Deus nos abençoe aí nessa caminhada e vocês também aí na vida de vocês, particular de vocês, vocês e sua família, e que a gente possa ser muito bem sucedido. Pessoal, nós vamos fazer a prova do INSEJA 2017, nível de ensino fundamental, ciências naturais, uma prova que não é difícil, tá? Ela se baseia muito numa questão de conhecimentos gerais, mas que pode aí servir como um treino, né? Você que vai fazer o Enem pode pegar a prova completa de 2017, fazer aí no tempo de 5 horas, né? Ela vai ter um pouquinho mais de questões do que você vai fazer no Enem, mas ela pode servir aí como um bom treino, principalmente por ser uma prova longa, né? Vai ficar realmente uma prova longa, e isso aí a gente sabe que é também importante para o Enem. E você que vai fazer isso, seja nível fundamental ou ensino médio, não precisa nem dizer, né? Praticar cada vez mais, pegar provas anteriores, faz parte desse processo. Para quem quer mais informações sobre o INSEJA, para poder tirar o ensino fundamental ou o ensino médio, tem aí o nosso outro canal, o Dicas do Vini, onde a gente colocou todas as informações do INSEJA, tá? Para a gente não ter que, a cada prova, a cada vídeo aqui do canal, ter que passar toda essa explicação. Então tem o nosso outro canal, onde a gente fala também sobre Auxílio Brasil, né? Sobre programas sociais. Vocês podem acompanhar por lá, também vai ser com certeza muito útil. Então, sem mais delongas, peço aí só o seu apoio, o seu like, a sua inscrição. E vamos, né, à primeira questão. A vacina utilizada na prevenção do câncer de colo de útero passou recentemente a ser ofertada gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS, para meninas de 11 a 13 anos. A vacina a que se refere o texto protege contra o ou a. Primeira opção, HPV. Essa aqui é a opção correta, né? Seria um conhecimento que você já teria que ter prévio. O HPV, ele é o vírus do papiloma humano, é sexualmente transmissível e apesar de na maioria das vezes ser eliminado de forma natural pelo corpo humano, pode causar doenças genitais e, até como está no enunciado, o câncer de colo de útero em mulheres. A opção B é a AIDS, que infelizmente ainda não tem nenhum tipo de vacina. C é a sífilis e a D, herpes. Também não tem ali vacina para essas doenças, tá? Então vamos aí para a questão número 2. Essa primeira aí bem tranquila. Vocês vão ver que é uma prova grande e extensa, mas não uma prova difícil. Número 2. Cupins normalmente se alimentam de árvores e podem destruí-las por completo, pois se alimentam da celulose presente na madeira. No entanto, eles são incapazes de digerir a celulose. Esse trabalho é feito por certos protozoários que vivem em uma parte do sistema digestório dos cupins e dessa forma se beneficiam com um abrigo e proteção. Assim, cupins e protozoários não são capazes de sobreviver um sem o outro. Bem, se eles não são capazes de sobreviver um sem o outro, os dois se beneficiam dessa relação, né? Aí vem a pergunta: a relação ecológica estabelecida entre esses organismos é o inquilismo. O inquilismo é quando apenas um organismo se beneficia, apesar do outro organismo não ser prejudicado. Nesse caso aqui, os dois se beneficiam, então não é. B, competição. Competição é quando os dois organismos estão competindo por algo no ambiente. Normalmente, né, seria ali o alimento ou o abrigo. Um exemplo disso seriam os leopardos e os leões, né? Eles competem por alimento nos seus habitats naturais. Então, também não é competição. Parasitismo. Bem, quando você está aí com um parasita, o que acontece? Né? O parasita se beneficia dessa relação, mas você acaba adoecendo. O parasita ele causa mal ao outro organismo. Um se beneficia e o outro sai prejudicado. Também não é essa correlação que existe ali. Ali tem um benefício mútuo, né? E a letra D, o mutualismo, que vem justamente do benefício mútuo que eu falei, que é quando os dois organismos saem beneficiados. Então, claramente, é letra D. Então, vamos aí para a questão número 3.
A questão número 2 aí, interessante já para a gente anotar, né? Então vamos aqui, questão número 3. As pílulas anticoncepcionais apresentam alta eficácia como método contraceptivo, pois inibem a ovulação ou aumentam a viscosidade do muco cervical, a fim de dificultar a passagem dos espermatozoides pelo trato reprodutivo feminino. Por outro lado, tal método não impede o contato do pênis com a vagina durante as relações sexuais, não protegendo assim contra doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. Para evitar essas doenças, é recomendado que o uso da pílula anticoncepcional seja associado ao uso de diafragma. O diafragma, ele de alguma forma vai impedir o contato do pênis com a vagina nas relações sexuais? Não, né? Letra B, preservativo. Justamente isso. Tem o masculino, o feminino, né? E ele impede justamente esse contato direto. O espermicida da letra C é para matar os espermatozoides, né? E o dispositivo intrauterino, o DIU, ele não permite a fixação do óvulo fecundado no útero, né? Mas também não impede o contato nas relações sexuais. Então, opção B, preservativo. Vamos para a questão número 4. Questão número 4, a gente tem aqui 2 leões conversando, né? Deram um jeito ali de entrar na Arca de Noé como vegetariano, justamente para se aproveitar ali dos animais que seriam os seus alimentos. Então vamos lá, qual é a questão? Considerando a situação real em uma cadeia alimentar, a espécie dos personagens que dialogam representam o nível 2. Produtores? Não, produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, não, pela fotossíntese, seria aí as algas, os vegetais, né, as árvores. Então, não são produtores. Os decompositores são os que participam da decomposição. Então, quando o animal morre, né, e o outro vai lá, se alimenta, ou então os micro-organismos que fazem a decomposição do corpo daquele animal, esses são os decompositores. Também não é o caso desses leões aí. Os consumidores primários. Consumidores primários são aqueles que consomem os produtores, ou seja, os herbívoros, os vegetarianos, aqueles que consomem, né, os que produzem o seu próprio alimento. E os consumidores secundários seriam justamente os carnívoros, aqueles que se alimentam dos consumidores primários. Claramente aí, né, o caso do leão, é um animal carnívoro, seria talvez aí o símbolo dos animais carnívoros, né, o rei da selva. Então, ele é um consumidor secundário. Vamos aí para a nossa quinta questão. Pessoal, vamos perceber que já tem muita coisa aí para a gente anotar, né? Muita dica aí nessas provas. Eu estou trazendo rapidamente que a prova é longa, mas já tem muita coisa para a gente aproveitar. Então você volta, né? Anota, pausa, você faz com toda a tranquilidade aí que você pode fazer pelo vídeo. Questão número 5. Na bula de um medicamento, leia-se as seguintes informações. Reação em 10% dos pacientes que utilizam o medicamento. Listagem de possíveis efeitos negativos. Diarreia, náusea, cansaço, dor de cabeça, insônia, boca seca, vômito, sensações de tremor. Qual é o tópico, da bula que contém essas informações? Aí vem aqui posologia. Olha, acredito que a maioria não saiba o que é posologia. É a forma de utilizar o medicamento, ou seja, a dosagem, o tempo que você tem que dar entre um medicamento e o outro, né? Normalmente de acordo com a idade, o peso. Então, isso é posologia. Não tem nada a ver com o que está ali. Mas mesmo que você não soubesse, a gente pode analisar as outras opções e chegar aí na resposta. Que é muito comum você ter uma alternativa que você não conhece, mas a resposta não ser tão complicada assim. Então vamos continuar. Indicações. Indicações, como o próprio nome diz, é quando o uso do remédio é indicado. Então, assim, o remédio é para combater gripe, para combater dor de cabeça. Então, ele é indicado nesses casos, tá certo? Contraindicações.
é justamente o oposto, quando o remédio ele não é indicado. Então, ele é contraindicado no caso de dengue, ele é contraindicado para mulheres grávidas, ele é contraindicado para crianças menores de 4 anos. Ou seja, essas pessoas não devem tomar esse remédio. Quem se encontra nessa situação não deve tomar esse remédio. E letra D, efeitos colaterais. O que são os efeitos colaterais? São justamente os efeitos negativos que o uso desse remédio pode acabar causando em determinadas pessoas. Então apresenta ali os possíveis efeitos danosos, negativos, né, para quem tomar esse remédio. É justamente o caso aí dessa lista. Então, mais uma vez, né, opção D na questão número 5. Vamos aqui para a questão número 6. O menino achou estranho quando ouviu as pessoas dizendo que na região onde morava o dia ia virar noite por um pequeno intervalo de tempo em virtude de um eclipse solar. Pessoal, se o dia vai virar noite, né, o que vai acontecer? A Lua ela vai ficar entre o Sol e a Terra, de modo que a gente não vai conseguir ver o Sol. As pessoas daquela cidade não vão conseguir ver o Sol. Então vamos ver aqui as opções, né? Opção A Lua na fase nova se coloca em uma região entre a Terra e o Sol. Pode ser, é a Lua entre a Terra e o Sol. Letra B, a Terra se coloca em uma posição entre a Lua na fase cheia e o Sol. Não, a Terra não estaria entre a Lua e o Sol, até porque, se fosse essa situação, você conseguiria ver o Sol, não teria nada, né, impedindo a visibilidade do Sol. O Sol se coloca em uma região entre a Terra e a Lua, isso aqui nunca acontece, né? Se acontecesse, seria a nossa destruição. O Sol nunca fica entre a Terra e a Lua. E letra D, a Lua na fase crescente se coloca em uma região entre a Terra e o Sol. Então a gente fica aí entre a opção A e a opção D. Pessoal, agora, para saber se é na fase nova ou na fase crescente, aí já é novamente um conhecimento, né, prévio. Então você tem que saber quando acontece esse eclipse. No caso, é na fase nova. Então, eclipse solar é quando a Lua está na fase nova. Então aí fica essa questão do conhecimento prévio para eliminar essas duas questões. Mas o eclipse o eclipse solar, né? O eclipse solar é sempre a Lua ficando entre a Terra e o Sol. Vamos para a questão número 7. Considere a cadeia alimentar representada na figura. Aí nós temos aqui, né, a vegetação sendo consumida pelo gafanhoto, o gafanhoto sendo consumido pelo sapo, o sapo pela cobra e a cobra pelo gavião. Vamos à questão. Se retirarmos o sapo dessa cadeia alimentar, teremos como consequência o aumento do número D. Bem, o sapo ele é o predador de quem? De quem ele se alimenta? Do gafanhoto, certo? Se o gafanhoto está lá vivendo numa boa e não tem mais nenhum predador, o que vai acontecer? Vai crescer, vai nascer mais gafanhotos, pelo menos enquanto tiver alimento para isso. Então, quem vai crescer é justamente o gafanhoto, né? O que aconteceria, por exemplo, com a cobra ou com o gavião? Provavelmente a cobra iria morrer, algumas iriam morrer de fome, outras iriam migrar para outras localidades, né? Iriam acabar aí invadindo cidades ou indo para outros habitats, né? E os gaviões teriam mais ou menos o mesmo destino. Eles seguiriam essas cobras para esses outros habitats e alguns acabariam também morrendo ali de fome com a diminuição de cobras naquele local. Então, quem realmente aí iria crescer, pelo menos no primeiro momento, seriam os gafanhotos. Letra A. Questão número 8. O gráfico apresenta o percentual de municípios com rede coletora de esgoto por regiões do Brasil, bem como em todo o país, no período compreendido entre 2000 e 2008. Então a gente vê aqui de 2000 para 2008, nesse gráfico vergonhoso, né, infelizmente real, que o Brasil
ampliou aí, de modo geral, a sua rede de esgoto de 52% para 55% nesses 8 anos. No norte, ele foi de 7 para 13. No nordeste, de 43 para 46. No sudeste, que é a única região que de fato tem ali um nível de rede de esgoto avançado, foi de 93% para 95%. E na região sul, diminuiu de 40% para 39%. As regiões que apresentam elevação do percentual de município com rede coletora acima da média nacional foram. Então, quais são os que cresceram, né? Apresentam elevação, ou seja, cresceram ali, né, do percentual de municípios, mais do que no Brasil, mais do que o nível nacional. Então, o nível nacional foi de 52% para 55%, foram 3%, certo? E as regiões que cresceram mais de 3% foi a região norte, que ela partiu de 7 para 13, ou seja, ela cresceu 6% nesse período. Região norte está dentro. E a região centro-oeste, perdão, eu não comentei a região centro-oeste. A região centro-oeste, ela saiu de 18% no ano 2000 e foi para 28% no ano 2008. Então ela teve uma variação, uma elevação de 10%. Também foi mais aí do que a média nacional, que só variou 3%. Então vamos ver aqui embaixo, né, qual opção tem aí o centro-oeste e o norte. Opção C, centro-oeste e norte. Aqui, pessoal, eles apenas jogam com a palavra, tá? Elevação é quanto subiu. E colocam também ali média nacional. Média nacional é quanto subiu no Brasil. Então, simplesmente saber isso, você vai identificar que é 3%, né? E depois ver nas outras nas regiões quem foi que subiu mais de 3%. Questão número 9. Ao verificar os exames diagnósticos feitos por um de seus pacientes de 50 anos, o médico constatou uma glicemia superior à esperada. Ao associar esse resultado a outros sintomas relatados pelo paciente, como sede exagerada, aumento do volume da urina, fome excessiva, visão borrada, fadiga, fraqueza, tonturas, além da perda de peso, o médico concluiu tratar-se de um caso de diabetes tipo 2. Pessoal, diabetes melita tipo 2. Diante do diagnóstico, uma das recomendações alimentares feitas ao paciente foi: olha, quando a gente fala de diabetes, a gente está falando ali justamente da dificuldade do organismo de quebrar as moléculas de açúcar, tá? De açúcares simples. Então, o primeira coisa que vem à nossa mente é justamente reduzir a quantidade de açúcar ou glicose que é ingerida. Então vamos lá ver as opções. Letra A, reduzir a quantidade de fibras vegetais. Olha, a não sei que seja alguma doença rara aí, dificilmente essa vai ser a medida a se tomar. Letra B, limitar o consumo de açúcares simples. A gente acabou de comentar, essa aqui é de fato a opção. Vamos verificar as outras. C, aumentar a ingestão da gordura saturada. Também aí, né, aumentar a ingestão de gordura saturada só se realmente for alguma coisa rara aí que não é realmente comum para ser o caminho de benefício, né, de luta contra qualquer outro tipo de doença. Então essa aqui também está totalmente fora. E D, potencializar o uso de complexos vitamínicos. Olha, essa questão dos complexos vitamínicos, ela ela pode servir aí em diversos casos, né? Quando a pessoa tem realmente, pode ser uma anemia, pode ser a falta de algum tipo de vitamina, e a pessoa pode ali, de fato, precisar fazer esse uso de complementos alimentares. Mas não é o caso da diabetes. Então,
né? Não tem nada a ver com falta de vitamina no organismo, então a letra D também está fora. Então, pessoal, eu dei uma pequena pausa aqui, né? Vamos voltar aqui para a questão 10. A figura ilustra o experimento realizado por Wheeler e Miller para testar a hipótese da origem da vida a partir das substâncias presentes na atmosfera terrestre primitiva. Então, o que a gente tem aqui nesse esquema? Nós temos a água sendo aquecida, ela começa a ferver, né? Ela vai caminhando aqui, passa pelos eletrodos, passa depois por um condensador, retorna para o estado líquido e termina ali o ciclo caindo parte da água com a amostra, né, no recipiente. Por quais mudanças de estado a água passa nesse experimento a partir do momento em que é aquecida? Então a água, quando ela está sendo aquecida e passa para o estado gasoso, ela está passando pelo processo de ebulição. E depois, até o próprio nome que eu usei aqui do equipamento, né, o condensador, quando ela termina de passar pela área dos eletrodos e passa pelo condensador e volta para o estado líquido, ela está passando pelo processo de condensação. Então vamos analisar aqui as opções. Fusão e ebulição. Fusão é do estado líquido para o estado sólido, então não tem, né, não tem possibilidade. Sublimação na opção B. Sublimação é quando você passa direto do estado físico para o estado gasoso. Na C nós temos ebulição e depois condensação. Esse aqui é o correto. E a gente tem ali na D, vaporização e sublimação. Bem, vaporização não é o que a gente está vendo ali, né? A evaporação é quando a água evapora de modo natural, sem a necessidade de chegar a 100 graus, né? Então, também não seria, caso fosse o que tivesse descrito ali, não é o caso. E aqui depois a gente também tem a sublimação, que a gente já falou, né? Que é passar direto do estado sólido para o estado gasoso. Claramente não é o que está acontecendo no esquema. Então aqui, questão 10, né? Opção C, ebulição e condensação. Questão número 11. A contaminação pelo vírus Ebola se dá pelo contato direto com sangue, saliva ou secreções de quem estiver contaminado. Por isso, médicos e profissionais de saúde devem tomar muito cuidado, pois ficam altamente expostos à infecção. Para evitar a contaminação, esses profissionais devem. Olha só, vamos lembrar aqui que ele está dando uma dica, né? É para evitar o contato direto com o sangue, com a saliva. Então, assim, nós já temos essa dica na própria questão. E vem aqui, opção A, tomar vacina contra o vírus. O vírus do Ebola não tem essa vacina ainda, tá? Então a gente sabe aí que não pode ser essa opção. B, eliminar focos de reprodução de vetores. Olha, o vetor da dengue, por exemplo, é o mosquito Aedes aegypti. Aí você pode retirar, né, os focos de criação do mosquito, eliminar ali o mosquito também através do inseticida ou algo do tipo, para você ter uma transmissão menor. No entanto, na questão aqui do Ebola, nós estamos falando de seres humanos. É óbvio que não é esse o caminho. Você não vai eliminar os seres humanos para proteger os seres humanos. Então, não é, né, dentro da nossa sociedade, pelo menos de forma alguma, isso é cabível. Então, letra B, totalmente errada. Letra C, usar equipamentos de proteção individual, EPIs. Então, aqui, o que são esses EPIs, esses equipamentos? São luvas, toucas,
perdão, me fugiu o nome agora, mas os protetores que os enfermeiros usam muitas vezes. Então, assim, para justamente evitar o contato, né, direto com o sangue do paciente, é daquele paciente que se corta, né, com a urina, com as fezes dos pacientes, porque muitas vezes os enfermeiros e os médicos têm que ajudar o paciente, muito mais o enfermeiro, mas, né, tem todo o equipamento justamente para evitar esse contato direto. Então, essa aí é a opção correta. E se a gente for pensar, analisar em cima da própria questão, você já consegue prever de fato que essa é a opção correta. E a letra D, evitar consumir água de regiões onde há suspeita dos casos. Bem, aí não é, né, vai contra justamente o que foi dito ali, que é como forma de transmissão da doença. Se a doença é transmitida, né, pelo contato direto com o sangue, por exemplo, de pessoas doentes, não tem nada a ver com o consumo de água da região. Questão 12. A embalagem de uma goma de mascar artificial contém o símbolo T, né? A gente vê aí um triângulo com um T dentro, conforme ilustrado. E a gente vê aqui a goma de mascar, e logo aqui ó, no lado do T, para você que for mais atento, você vê aqui, ó, contém amido de milho transgênico. Ele está servindo justamente a explicação desse símbolo. Então aí você já tem uma ideia. Esse termo trans, ele vem aí de transformação, tá? De mudança. Higiênico, né? Em relação à genética. Tem um termo bem parecido que está bem popular, que é o transgênero, que fala justamente sobre transformação de gênero. Eu sei que socialmente falando, né, as pessoas afirmam que não houve nenhum tipo de transformação, mas na etimologia da palavra está falando justamente da mudança, da modificação do gênero biológico para o gênero social, tá? Por isso, transgênero. Esse símbolo indica que na composição dessa guloseima há algum ingrediente, letra A, cultivado com agrotóxico. Não, o que teve uma transformação genética. Produzido organicamente, de forma alguma. Se ele tivesse sido produzido de modo orgânico, aí ele também não seria, né, não teria o uso nem de agrotóxicos, mas também não seria transgênico. Letra C, processado artificialmente. A goma de mascar até foi sim processada artificialmente, mas não é isso que esse símbolo representa. E letra D, modificado geneticamente. Isso aí, modificado ou sofreu transformação é a mesma coisa, logo é a opção D. Vamos agora para a questão número 13. Quando crianças são solicitadas a representar o planeta Terra com as pessoas e o céu, os desenhos obtidos podem revelar certas surpresas. A seguir são apresentados os desenhos realizados por 4 crianças. A primeira criança desenha aí uma terra redonda, né? Mas com o céu que seria, como é que podemos dizer assim? Como se a nuvem, né, estivesse no universo em aberto, como se o céu estivesse ali sem a atmosfera terrestre. No segundo, a gente já vê ali um espaço, né? Uma atmosfera que envolve a Terra e a Terra ali redondinha, né? Até com uma boa noção dos continentes e tal. Então a criança número 2 aí a gente já pode dizer que chegou mais perto da realidade. A criança número 3 ela também desenha um céu fixo, né? Sem atmosfera, sem nada, como se fosse um céu universal, as nuvens ali junto com as estrelas, e a Terra plana. Então ela é bem distante do da realidade. E a criança número 4 também desenha ali a Terra plana, mas como se tivesse uma cúpula, né, sobre a Terra, onde ficaria ali a atmosfera, algo assim do tipo. Então, onde estaria ali as estrelas, as nuvens presas dentro desse domo.
Então vamos lá. A representação que mais se aproxima da atual compreensão científica correspondente ao desenho da criança, a gente já foi aqui fazendo a análise, né? É a criança número 2. Então, aí, letra B. A gente já veio analisando ali as figuras. Questão 14. A utilização de mercúrio em garimpos é uma forma simples e barata de extrair ouro do solo. Geralmente é feita sem cuidado ou preocupação com o ambiente. Certo. O problema ambiental causado por essa forma de exploração do solo é... Pessoal, antes da gente ver as opções, o mercúrio ele é um metal pesado. Tá? E a contaminação por metal pesado, seja chumbo ou qualquer outro tipo de metal pesado, é justamente a contaminação dos seres vivos, inclusive de forma secundária. Como assim, Vini? Digamos, por exemplo, que o mercúrio foi jogado no rio. O peixe foi lá e se alimentou do mercúrio. Quando você pesca aquele peixe e consome, você também acaba ficando ali intoxicado pelo mercúrio. Então você também fica contaminado de uma forma secundária, porque o mercúrio não é digerido pelo organismo. Então, essa é a questão aí dos metais pesados, não só do mercúrio, tá certo? Então, quando você vê aí a contaminação por metal pesado, você já tem uma noção, né, de como funciona. E vamos lá, vamos ver agora as opções. A, chuva ácida, não tem nada a ver com o que a gente acabou de conversar. B, aquecimento global, também não. Muitas vezes os garimpos contribuem para o aquecimento global, mas assim, pelo desmatamento, às vezes ali por uma queimada ou algo do tipo, mas não pelo uso do mercúrio. A eutrofização dos rios. Na eutrofização dos rios, seria ali fazer os rios ficarem assoreados, devastar as margens do rio, fazendo com que ele acabe, entre aspas, ali, atrofiando, né? E aí o rio perde, ou parte, ou completamente, o seu vigor, a sua existência. Então não é essa a questão, né? E letra D, a intoxicação de seres vivos. É o que a gente acabou de conversar. Os animais acabam consumindo esse mercúrio aí no ambiente, os seres humanos ficam contaminados, né? E pode ter aí essa contaminação até de uma forma indireta. Questão 15. As hepatites B ou C são doenças infecciosas que ocorrem somente em humanos, sendo um grave problema de saúde pública na atualidade. Manicures e podólogos podem se contaminar com os vírus dessas doenças no dia a dia. Esses profissionais devem seguir algumas recomendações básicas de higiene e de procedimento, evitando assim risco à saúde. Pessoal, vamos lá, né? O podólogo e a manicure estão correndo o risco de serem pegos por uma doença. Vamos dizer que a gente não sabe o que é a hepatite nem como ela é transmitida. Então, tem que ser algo específico dessas duas profissões. Elas ali, né, cuidam do pé das pessoas, certo? Elas utilizam alguns instrumentos cortantes. Então, pode ser algo em relação à pele da pessoa doente, pode ser algo em relação ao sangue, caso tenha algum corte, alguma coisa do tipo, né? Basicamente seria ali analisando a, a função que esses profissionais exercem, né? Basicamente seria esse o grande risco. Não teria ali um outro ponto de risco que eu consigo analisar. Eu sei que pelas doenças, né, que se trata ali do caso da contaminação pelo sangue, caso haja algum tipo de corte, algo do tipo, pode acabar contaminando o profissional. Mas mesmo se eu não soubesse, eu já poderia analisar ali, vendo o que a manicure e o podólogo fazem, que poderia estar se falando de uma infecção através da pele ou de um possível contato com o sangue, com algum tipo de corte.
Então vamos lá, manicures e podólogos podem ser infectados com essas doenças, uma vez que a atividade desses profissionais envolve ou a uso de uniforme. Bem, acho que o uso de uniforme nunca vai trazer uma possibilidade maior de alguém pegar algum tipo de doença, né? Então aí totalmente fora. B. Manipulação de objetos cortantes. A manipulação de objetos cortantes, eu já anunciei aqui, né, que é a questão justamente de ter um ferimento e ser contaminado com a hepatite pelo sangue, mas mesmo se você não soubesse, já poderia aí imaginar causar algum ferimento, né, contato com secreções de modo geral, é um dos meios mais comuns de transmissão de doença. C. Emprego de substâncias químicas. Substâncias químicas podem sim ser danosas à saúde, mas nesse caso não seria um paciente transmitindo para o profissional, e sim um mal, né, já ali da própria substância. Então não seria uma contaminação. Então não teria o paciente transmitindo, o cliente transmitindo para o profissional. Então a letra C também estaria fora. E a letra D, permanência em ambientes fechados. Olha, não necessariamente a manicure ou o podólogo, né? É mais difícil você encontrar um podólogo que não esteja num ambiente fechado. Mas a manicure não necessariamente ela atua num ambiente fechado. Tem que ser um ambiente limpo, mas ela pode sim atuar. Tem muitas manicures aí até a domicílio, né? Que fazem ali a limpeza do ambiente, do pé e tal, e consegue fazer sim em um local arejado. Isso aí não é necessariamente algo ligado à profissão. Então, mesmo a gente analisando com calma, né, as opções, a gente conseguiria chegar ali à opção B. Então, B de bola na questão número 15. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro para vocês. Mais uma vez, deixo aqui a dica de você voltar, retornar quantas vezes forem necessárias. E fala aqui, né, com total tranquilidade. Na semana que vem nós vamos terminar de fazer essa prova. Toda semana nós vamos colocar uma prova aqui. E vale muito a pena você realmente, né, acompanhar essa sequência de provas, principalmente se você for fazer o Enseja, tá sempre aqui recebendo essas dicas. Então, um forte abraço, fique com Deus, um beijão no coração. Se te ajudou, se você de fato quer mais provas do Enseja, vai estudar aí com a gente, vai poder utilizar essas dicas. Não deixe de se inscrever, tá? A gente está iniciando aqui a nossa caminhada, a gente precisa aí de 1000 inscritos e cada inscrição já ajuda demais. Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo, até a próxima prova.